What's up, guys? E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Daltro e esse é o canal Inglês na Universidade. E hoje nós vamos falar sobre os adjetivos possessivos em inglês. Palavras fundamentais para a comunicação em qualquer idioma, a exemplo de meu, seu, dele, dela, nosso, nossa, deles, delas, e que tem uma aplicação muito parecida com o português. Mas antes, nós vamos dar uma olhadinha, revisar um pouquinho a lista dos pronomes pessoais em inglês. E são eles: I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, we, nós e they, que são eles ou elas. E para cada um desses pronomes pessoais, nós vamos ter um adjetivo possessivo correspondente. Então, para I, o pronome será my, meu, minha, meus ou minhas. Para you, o pronome será your, seu, sua, seus, suas. Para he, o adjetivo possessivo será his, dele. Para she, her, ou seja, dela. Para we, será our, ou seja, nosso, nossa, nossos ou nossas. E para they, eles ou elas, o adjetivo possessivo será their, deles ou delas. Nós vamos estudar cada um deles separadamente, com alguns exemplos para a gente praticar. Nós vamos dar uma atenção especial para o adjetivo possessivo your, que é seu em português. Acontece que na nossa língua materna, nós muitas vezes utilizamos o seu para se referir a dele ou dela. Por exemplo, Pedro está em seu carro, Maria está em sua casa. E no inglês nós não podemos utilizar o adjetivo possessivo your para falar seu, com o sentido de dele ou dela. Porque para dele ou dela nós temos palavras específicas, que são his e her. Eu só vou utilizar o your quando estiver falando de seu, você, ou sua, você. Por exemplo, a sua casa é linda. Your house is beautiful. Então é a sua casa, não é a casa de uma terceira pessoa. O seu carro é muito legal. Your car is so cool. É o seu carro, você, não é o carro de uma terceira pessoa, dele ou dela, certo? Bom, então vamos começar com o primeiro adjetivo possessivo da nossa lista, que é o my. Esse aqui é simples, né? My quer dizer meu, minha, meus ou minhas. Notem como isso fica mais fácil em inglês, né? O adjetivo possessivo não vai variar de acordo com o singular ou plural. Por exemplo, my hair and my eyes are brown. Então, meu cabelo, my hair, and my eyes, os meus olhos, são castanhos, are brown. Notem que tanto para my hair quanto para my eyes, a palavra my permanece igual. Meu cabelo, meus olhos, não tem variação de acordo com o singular ou plural. My hair and my eyes are brown. Um outro exemplo para o adjetivo possessivo my poderia ser: My t-shirt is large. A minha camiseta é grande. My t-shirt is large. O segundo adjetivo possessivo da nossa lista é o your, que quer dizer seu, sua, seus ou suas. Novamente, não tem variação para plural ou para singular, será sempre your. Por exemplo, your book is really interesting. O seu livro é muito interessante. Your book is really interesting. Your book is really interesting. Mais um exemplo com o adjetivo possessivo your. Your phone is ringing. Your phone is ringing. Ou seja, seu telefone está tocando. Oh, your phone is ringing.
Your phone is ringing. Então, nós vamos utilizar a palavra your, né, esse adjetivo possessivo seu ou sua, em inglês, para falar especificamente com quem nós estamos nos comunicando naquele momento. Então, o seu livro é muito interessante. É com você que eu estou falando e por isso eu estou utilizando your. Não posso aplicar como em português para falar seu se referindo a dele ou dela, né? Aquele exemplo que eu dei no começo. Pedro está em sua casa, Maria está em seu carro. Em português, totalmente cabível, em inglês nós não podemos usar. Vamos dizer dele ou dela para falar de uma terceira pessoa. O próximo adjetivo possessivo em inglês da nossa lista é o his, que vai se referir sempre a dele em português. Por exemplo, This is Jack Johnson, I love his songs. Então, esse aqui é o Jack Johnson e eu amo as músicas dele. Mais uma vez. This is Jack Johnson and I love his songs. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Qualquer dúvida, você por favor deixe o seu comentário embaixo desse vídeo, que assim que possível nós vamos responder e tirar as suas dúvidas, tá bem? O próximo adjetivo possessivo é o her, que está relacionado ao pronome pessoal she, ela. Her, então, vai ser dela. Por exemplo, This is my mother. Her name is Marli. This is my mother. Her name is Marli. Então, essa é minha mãe, o nome dela é Marli. Mais uma vez, não podemos utilizar seu nome é Marli, porque eu não estou falando com a minha mãe diretamente agora, eu estou falando sobre ela. Então, no inglês, eu vou precisar utilizar o her, que é dela, e nunca utilizar o your, que é seu. Combinado? Então, mais uma vez. This is my mother. Her name is Marli. Hi. 2, 1. This is my mother. Her name is Marli. Pode falar. Hi. O próximo adjetivo possessivo da nossa lista é o its, que vai se referir a dele ou dela quando nós, por exemplo, estivermos falando sobre coisas, sobre lugares, sobre algo que não seja ou que não tenha um sexo, né, um gênero masculino ou feminino. Por exemplo, I love this coffee. Its smell is great. I love this coffee. Its smell is great. Então, eu adoro esse café. O cheiro dele é ótimo. É o cheiro do café. Its smell is great. I love this coffee. Its smell is great. Vou tomar, né? Ele tá bom mesmo. O cheiro tá ótimo. Vamos então dar uma revisadinha nisso que a gente já estudou até agora. Nós vimos então o adjetivo possessivo my, que é meu, minha, meus, minhas. Vimos também o your, que é seu, sua, seus ou suas. E lembrem, utilizado sempre para nos referirmos a quem nós estivermos conversando naquele momento. É seu, de você. Vimos também o his, que é dele, o her, que é dela, que não são utilizados necessariamente apenas para pessoas. Eu posso utilizar his e her para falar de animais, por exemplo, né? Se aquele animal é familiar para mim, se eu souber o sexo dele ou dela, né? Para poder usar o adjetivo possessivo correto. E nós vimos também no its, no exemplo do café, né? O cheiro dele, ou seja, o cheiro do café é ótimo. Its smell is great. E agora nós vamos para a nossa primeira pessoa da lista do plural, que é o we, nós, cujo adjetivo possessivo é
a palavra our, que vai significar nosso, nossa ou os plurais nossos e nossas. Por exemplo, our country is amazing. Our country is amazing. O nosso país é incrível. Our country is amazing. Lembrem, our para nosso, nossa, nossos ou nossas. E o nosso país é realmente incrível, né? E o nosso último adjetivo possessivo da lista é o their, que vai estar sempre relacionado ao pronome pessoal they, eles ou elas. Ou seja, their vai significar deles ou delas no plural. Mas no plural se referindo às pessoas, né? Se referindo ao pronome pessoal, they. Porque eu vou utilizar tanto their house, a casa deles ou delas, quanto their houses, as casas deles ou delas. Adjetivos possessivos vão ser aplicados tanto para posses no singular ou posses no plural. Vamos ver um exemplo. My grandparents live in the country. Their house is beautiful. Meus avós moram no interior. A casa deles é linda. Então, their house is beautiful. A casa deles é linda. Deles, porque eu estou falando dos meus avós. My grandparents live in the country. Their house is beautiful. Então tá bem, finalizamos a nossa lista, vamos retomar e revisar cada um dos adjetivos possessivos. Para I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, sem apóstrofo, we, our, and they, their. Tá bem? My, your, his, her, its, our, and their. Entendido? Agora, e se a pessoa sobre a qual eu estiver falando não está aqui para que eu aponte e diga o carro dele, a casa dela, o cachorro deles, por exemplo, né? Como é que eu vou dizer ou indicar posse se a pessoa ou as pessoas não estiverem presentes nesse mesmo ambiente que eu? Bom, a alternativa que nós temos é utilizar o apóstrofo S para indicar a posse. E esse apóstrofo S vai vir diretamente depois do nome da pessoa, né? Por exemplo, Peter's car é o carro do Peter. Não digam the car of Peter, não soa natural. É mais comum, mais normal dizer Peter's car. Peter, junto de apóstrofo S, e mais aquilo que ele possui. Nesse caso, no exemplo, car. Vamos ver mais alguns exemplos. Mary's husband is a great guy. Mary's, apóstrofo S, Mary's husband is a great guy. Então, o marido de Mary é um cara muito legal. Ou é um cara ótimo, né? Mary's husband is a great guy. Vamos dizer the husband of Mary. Isso não soa natural. Um nativo não falaria assim. Ele diria Mary's husband is a great guy. Então vejam, nós pegamos o nome Mary, acrescentamos o apóstrofo S e a palavra que vem imediatamente depois do apóstrofo S é aquilo que pertence a Mary. No caso do exemplo, Mary's husband. Mais um exemplo. Susan's dog is really cute. Susan's dog is really cute. Então, o cachorro da Susan é fofinho. O cachorro da Susan é muito fofo. Susan's dog. Susan, acrescido de apóstrofo S, dog, porque o dog, o cachorro, pertence a ela. Susan's dog is really cute. Mas e quando o nome já termina com a letra S, né? O exemplo do nome Lucas. Será que eu preciso acrescentar o apóstrofo e mais um S? Não, não é necessário.
Nesse caso, eu vou acrescentar apenas o apóstrofo. Por exemplo, Lucas' teacher is 37 years old. De novo, Lucas' teacher is 37 years old. Então, o professor do Lucas, Lucas' teacher is 37 years old. O professor do Lucas tem 37 anos de idade. Bom, pessoal, é isso. Esses são os adjetivos possessivos em inglês. Espero que vocês tenham gostado e especialmente aprendido. Lembrem sempre que o your, que um monte de gente usa para falar dele ou dela, serve apenas para seu. Seu, a pessoa com quem você está falando. Para dele usa his, para dela usa sempre her. Esse é um erro bastante comum, né? Por causa da tradução, já que em português nós podemos utilizar o pronome seu para falar dele ou dela, mas em inglês isso não acontece. Não use your para falar dele ou dela. É isso então, obrigado por assistirem o vídeo, deixem o seu like, sigam a página, nosso perfil inglês da universidade e toda semana vai ter sempre uma novidade em inglês para você. Tá bem? Até a próxima, see you next time, goodbye!